No sertão de Canindé, a Guerra da Japuara marcou um capítulo intenso dos conflitos no campo no estado do Ceará na década de 1970. Entre a resistência e a luta por sobrevivência, essa batalha revela a força dos camponeses e denuncia a situação de opressão que viveram naquele período. Guerra da Japuara. Terra, luta e resistência germinam histórias de homens e mulheres que, mesmo diante das adversidades, se levantaram para lutar por seus direitos. Entre 1964 e 1988, o Brasil viveu um período de repressão brutal. A ditadura civil-militar silenciava qualquer voz dissidente, tanto nas cidades quanto no campo. Mas foi nas vastas extensões de terra do interior que a luta se intensificou. Camponeses e pequenos agricultores enfrentaram a opressão não só do Estado, mas também dos poderosos latifundiários que por gerações controlaram a terra e a vida daqueles que nela trabalhavam. E a gente tem que compreender, em primeiro lugar, um pouquinho o contexto geral. Nós estamos na ditadura militar ainda, e os militares se deram conta que o campo é um mundo explosivo. Então eles tinham que dar uma atenção grande a isso. Depois você tem que ver na estruturação do Brasil, depois das capitanias nasceram as Seis Marias e dentro das Seis Marias as fazendas. Então os fazendeiros eram as pessoas importantes. Quem tinha fazenda, fazenda grande, era importante na política e na sociedade. Era uma época de uma grande repressão política. Era na época do Médici, né? Que foi, para mim, se a gente pegar o período da ditadura, provavelmente foi um dos períodos mais fortes, né? Em termos de repressão política. E eles, inclusive, o Garracha Azul Médici, né, marcava muito assim a questão de um certo controle, principalmente queria acabar com a questão principalmente dos movimentos rurais, que os movimentos rurais tinham sido muito fortes antes de 64, né, que foi a questão do golpe militar em 64. As reuniões sindicais se davam às escondidas, né, embaixo de árvore, né? Porque é escondido mesmo do patrão, porque em qualquer propriedade, o patrão tomasse conhecimento que estava havendo uma reunião que falasse em sindicato, naquela plena ditadura militar, esses moradores prontamente já recebiam o aviso de despejo, né? Período pós-68, bem forte a questão do governo militar, da ditadura militar. Então, assim, a gente só faz imaginar o que aconteceu ou não aconteceu dentro daquelas matas, como foram tratados aqueles agricultores. Lembrando que, na época, qualquer força sindical era tida como comunista e era fortemente combatida pelas forças policiais. E a gente tem que compreender nessa faixa de 70, como me disse um advogado do sindicato naquela época, os fazendeiros querem muita terra, não é para trabalhar, e sim para poder tomar empréstimo bancário. E aí vem a seca e o empréstimo é perdoado. Então, quanto mais terra tem, maior os empréstimos bancários e maior fica a riqueza se acumulando na mão dos fazendeiros. A fazenda Japuara inicialmente era de propriedade do senhor Anastácio Braga Barroso e administrada pelo seu sócio, senhor Firmino da Silva Amorim, a quem Braga Barroso havia prometido a prioridade numa possível compra da fazenda. Quando Braga Barroso faleceu, Amorim procurou a filha dele, Hebe Braga Barroso, e expressou sua intenção de comprar a fazenda. Ele pagou a primeira parcela, garantindo o início da transação.
Então, antes do acontecimento, vamos falar da década de 60, de 64. Todos nós morávamos aqui, na época o proprietário era Braga Barroso, certo? Braga Barroso de Fortaleza. Então nós morávamos todos aqui trabalhando na agricultura, plantava onde queria, fazia a casa onde gostava de fazer, né? E apenas só tinha uma cobrança de uma renda de 30%. Isso durante a década de 60. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado. Hebe Braga, filha de Braga Barroso, diante de uma oferta mais lucrativa, quebrou o acordo com Amorim e vendeu a fazenda a César Campos, conhecido comerciante em Canidé, recebendo o valor à vista. Firmino Amorim contesta a venda e inicia-se assim uma longa batalha judicial. Meu pai queria ficar com a fazenda, mas não tinha interesse de ficar definitivamente com a fazenda, porque ele já trabalhava na fazenda e desde essa época da chegada dele, então não tinha como o meu pai sair. E o próprio Anastácio Braga Barroso queria que o meu pai ficasse com a fazenda. Tudo era do mesmo dono, era do Braga Barroso, né? Que isso aqui foi vendido escondido. A dona Hebes, filha do Braga Barroso, foi quem vendia o escondido do Amorim. Que o final da Amorim é quem estava para comprar isso aqui. Mas o César Campos tinha mais poder, tinha mais, né? O final da Amorim só dava 35.000 contos de réis. E o César disse, eu dou 40. Foi vendido por 40 contos aqui. Não sei nem dizer o que. Se era réis, o que era naquela época. A dona das terras fez a venda da fazenda em 3 parcelas. O Pio Nogueira e o Firmino Amorim fez o pagamento da primeira parcela. Só que nesse intervalo entre a primeira e a segunda parcela, houve a venda por César Campos, que fez o pagamento total das terras, né? E ficou essa briga judicial de quem realmente era o dono das terras. Diante da demora da justiça, Firmino Amorim deixa a fazenda, passando a responsabilidade para seu cunhado, Francisco Nogueira Barros, o Pio Nogueira. O novo proprietário, César Campos, passou então a exigir uma nova renda dos camponeses que ali produziam, gerando uma quebra de acordo inicial entre proprietário e moradores. Na década de 70, ele vendeu a fazenda para o Júlio César Campos, que era o milionário de Canindé, né? Certo? Então nós pagávamos uma renda de 30%, mas quando o César comprou a fazenda, aí estipulou para todos os agricultores que quem quisesse ficar na terra tinha que pagar 50% de tudo que produzisse na terra. Podia ser uma cabaça, podia ser uma melancia, tinha que dar uma banda para ele. Então nós estranhamos, né? Porque se nós pagávamos 30%, né? Eu sei que já estavam dando uma renda, né, absurda, aí, mas dá 50% de tudo que produzisse, né? Naquela época, o fazendeiro ele enricava a custa dos pobres, dessa questão da renda, do algodão, não era? Enricava com gado, fazendeiro, a custa dos nossos pinhaços. Falar do conflito, né, que ocorreu, contado por alguém que era do lado dos patrões, né? E também contado por aqueles que, trabalhadores, em sua maioria, agricultores que eram já sofriam a pressão dos patrões, né? A chamada meia, que era obrigada a pagar a meia do algodão, e que tinham os 3 dias de sujeição por semana, né? E foi isso que a gente tomou conhecimento que originou, né, o conflito. Então esse novo proprietário da terra começou a criar regras, a questão, por exemplo, de proibição de levar pequenos animais para beber água, eles mesmo que pescavam no açude, e então começou a haver algumas proibições e eles se rebelaram, né, e começou, de certa forma, um contra a essa regra do novo proprietário. A crescente divisão entre os fazendeiros e os camponeses evidenciava as desigualdades profundas que existiam na Japuara. As tensões estavam prestes a explodir em um conflito aberto. Pós virada, né, virada de ano, no dia 2 de janeiro,
ele contratar vários, que a gente chama aqui em Canindé de carreteiros, né? As pessoas que fazem a descarga de caminhões de gêneros alimentícios. Contratou vários carreteiros para fazer a expulsão dos moradores. O delegado da cidade, que era um coronel de polícia, não estava na cidade, só estava o subdelegado, o Cid Martins, e uma guarnição de policiais. Mas mesmo assim, a cidade ficou sabendo que estava sendo contratado carreteiros para fazer a desapropriação à força dos moradores da Japuara. Tanto é que alguns entrevistados da cidade disseram que se juntou muita gente para ver os 2 caminhões que foram para Japuara e o pessoal sendo contratado, recebendo dinheiro para se encaminhar para lá. Lá, chegando, eles invadiram as casas, começaram a jogar os móveis para fora, botar para cima do caminhão. E quando chegaram na casa do Pio Nogueira, que era um mercantil, uma mercearia, que tinha uma latada, um dos carreteiros subiu na casa do Pio. Nessa briga, o Pio Nogueira deu um tiro de espingarda de dentro da sua casa para o telhado, que acabou alvejando o Joaquim Piau, que morreu no local. O que aconteceu? O início dessa tragédia foi, como eu disse, uma quantidade enorme de pessoas que chegaram nesse caminhão, destruindo cercas, né? Casas, inclusive 2 subiram na casa do Pio, o cunhado do meu pai, e começaram a destruir, jogando telhas fora. E a família do Pio dentro da casa, com as crianças, né? E aí o Pio, nesse momento, estava lá no açude. Um dos garotos dele foi até o local e ele já estava ouvindo a zoada, porque não era muito distante de onde ele estava para a casa dele. O garoto chegou e disse: pai, a coisa lá está ruim, estão destruindo a casa. Aí o Pio, já preparado, porque esse movimento já vinha, sabe, acontecendo, aí o Pio até armado estava. Afinal de contas, foi quando começou a invadir, subir em cima da casa e destelhar. Aí o velho Pio começou a insistir para ele, pedir para voltar, para descer, e aí o velhinho pediu: pessoal, nós estamos errados, vamos sair, porque estamos ganhando uma mixaria de uma diária. A diária parece que era R$3, e eles estavam ganhando R$10, né, pelo César Campos. Pegou a arma e foi em casa. Chegou em casa, se deparou com aquela situação. E era muita gente, muita gente. Aí aconteceu o primeiro caso. Ele teve que atirar no camarada que estava na casa dele destruindo as telhas, né? Quando aconteceu isso, aí eles se apavoraram com o estampido da arma e correram para o caminhão e foram embora. Lá já mataram, foi gente. Estão matando gente lá. Já mataram um, era o Joaquim Piau, o mais vantajoso, que era o chefe deles lá, né? Subiu logo para destelhar a casa, pouco morreu primeiro, né? Primeiro que subiu para derrubar a casa, desceu morto. Aí correram um bocado de gente, aí depois veio a força, veio o chefão daí, era o manda-chuva daí, né? Veio com seus policiais, chegou aí com a metralhadora, o cabo. A minha foicinha mesmo tomou da minha mão, eu não deu tempo de segurar, ele tomou. Eles sabiam que, naturalmente, quando esse pessoal chegasse lá no Canindé, iam tomar conhecimento do que tinha acontecido, e aí sim, e de fato isso aconteceu. O delegado veio com os seus auxiliares, sargentos, soldados, encontrou, quando chegou, eles no alpendre, debaixo dessa latada, né? E o delegado chega e disse: cadê o Pio, aquele covarde, já fugiu? Essas foram realmente as palavras do delegado, contadas pelo morador que estava lá. Ele foi quem me disse, né? Que ele chegou, ninguém falou. Todo mundo ficou calado. Os carreteiros voltam para o Canindé, chamam a força policial vai prender, porque houve um homicídio, e
Com a força policial já concentrada na casa do Pio Nogueira, que hoje é uma casa que ela foi demolida, não existe mais. Prende, não prende, vai se juntando outros agricultores ao redor. Nessa chega o Raimundo 21 com a foice. Estava vindo da sua horta e tudo. Um policial foi tentar tomar a foice dele, nesse toma não toma, foi cortado, atiraram no Raimundo, o filho do Raimundo pegou a foice, agrediu o outro policial que chegou, veio a óbito também. Então, nisso morreu, contabilizou a morte do carreteiro, a morte de um policial, a morte do subdelegado também, que foi alvejado no meio dessa confusão. Vários policiais cortados, porque os agricultores se revoltaram com a ação deles contra o Raimundo, conhecido como Raimundo 21. O apelido 21 é porque na família deles era comum ter aquele sexto dedo na mão, né? Então era 21 dedos. E os policiais todos voltaram para Canindé com cortes, bastante machucado. E os agricultores da Japuara, temendo o pior, foram se esconder nas matas. O Nonatinho, o morador que estava logo no começo da chegada, quando o delegado chegou, ficou vizinho a ele. Ele tinha vindo do trabalho com uma foice na mão, com a foice aqui encostada na perna, né? Como ninguém deu resposta, eu acho que o delegado não gostou e chutou a perna do Nonatinho. Por que você não fala? Nesse instante, esse é um princípio de agressão, um dos filhos do Nonatinho estava lá do outro lado. Em volta. Fez assim um gesto de defesa do país, né? Foi nesse instante que se gerou o conflito verdadeiro. Atiraram no filho, esse que fez o movimento, na coxa, um tiro de fuzil. Feriu a coxa, a bala saiu do outro lado e ele caiu com o impacto, né? E aí ninguém de sã consciência pôde descrever esse instante. O Ciro desceu, que era o delegado, uma mão alto, ele é mais alto que esse cidadão aqui, bem gordão. Aí disse, cadê o bandido Pio? Já correu? Ninguém falou. Ficou todo mundo calado. Vem chegando o pai do Valdemar, era o Nonatinho. Um velho embaixo, desse tamanho. Bem baixinho ele, com a foice na mão. Aí ele... Você, por aqui com a foice na mão, velho. Os outros estavam armados também, mas com as foices, outros com pau. Mas ficaram com eles colados de trás dele, não deu nem para eles perceber, né? Aí ele disse, você com essa foice nas mãos por aqui, velho, pegou depois tomou a foice da mão do velho, tacou nas canelas dele assim, que ele ficou se valendo com a pancada, né? Aí ele disse, o Cídio ficou com a foice na mão. Nesse momento ele solta. Na hora que ele soltou, ele puxou pelo revólver para tirar no velho, né? Aí o velho, macho, você vê como é que é as coisas, né? O velho era um cara manso, era uma pessoa que não brigava com ninguém. Aí ele pensar aquilo ali imediatamente, que ele ia atirar era nele, né? Aí ele pegou a foicinha e ergou-se na ponta do pé, passou a foice no meio da cabeça dele, mas pegou no meio. Caiu uma banda para um lado e uma banda para o outro, aí caiu no chão. Aí pronto, a polícia começou a atirar. Atirava num, atirava no outro, atirava para rir, para fazer medo do povo, né? E eu estava bem pertinho, vendo o negócio tudinho. Eu e o Plauto. O Plauto era filho do Pio Nogueira, era o rapaz que tinha, era esse daí. A polícia ficou sem saber o que fazer, porque o mais forte era o delegado, já tinham matado, né? Aí eles acharam que correr era melhor. Raimundo Nonato Paes, o Nonatinho 21, entrou para o Memorial de Mortos e Desaparecidos.
pois diante das investigações realizadas, conclui-se que Raimundo Nonato Paes morreu em decorrência de ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro, em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar implantada no país a partir de abril de 1964. E aí morre o delegado, morreu o Nonatinho, morreu um dos auxiliares do delegado, o próprio delegado, né? E os outros foram embora. Na hora lá virou uma fumaça preta lá no meio da confusão. Os policiais foi desarmado logo tudo, era 6, foi todos 6 desarmados, viu? Foi na hora, a metralhadora foi esbagaçada, quando o cabo quis mexer, o cara barcou a foice. Agora, se tivesse mais gente, talvez tivesse morrido mais gente, né? Foi o ponto, né, de maior ruptura foi esse momento, né, que era essa chegada dos policiais, né, para você ver que é um outro contexto muito interessante também para a gente entender que os policiais, né, que é do Estado, que são do Estado, eles defendiam eram os proprietários de terra, eles não estavam a fim de fazer uma mediação dos conflitos entre proprietários de terra e moradores. Não, eles estavam ali defendendo o proprietário de terra. O confronto resultou na morte do delegado Cídio Martins, do soldado de polícia Jorge Paulo de Freitas, do carreteiro Joaquim Rodrigues, conhecido como Joaquim Piau, e do camponês Raimundo Nonato Paes, o Nonatinho. Aí inicia-se uma nova etapa do episódio. Com esse absurdo, o Pio estava na sala a pedido dos moradores. Ele não tinha fugido, não, ele estava na sala. Ele não participou do movimento. Tudo serenou quando eles foram embora, os que sobraram. O Pio chegou e disse, olha, pessoal, a coisa agora vai mudar. Agora vai ser muito diferente. Aqui já são 4 mortos, né? Agora nós vamos ter que sair daqui, porque com certeza virão batalhões aí de policiais para tomar pé da situação, como aconteceu de fato. Eles já tinham saído quando chegaram muitos policiais na fazenda, né? Procurando naturalmente o Pio e aqueles que se envolveram no episódio. Como eles já tinham ido embora, a polícia ficou vasculhando todas as casas dos moradores da Japuara e dos moradores das fazendas vizinhas, à procura deles, dos moradores. Após esse sangrento confronto, o grupo, liderado por Francisco Nogueira Barros, conhecido como Pio Nogueira, e seu filho Francisco Blau de Souza Barros, junto com Joaquim Abreu Alfredo Ramos Fernandes, conhecido como Alfredo 21, também com Antônio Soares Mariano, conhecido como Antônio Mundoca, e Luiz Mariano da Silva, conhecido como Luiz Mundoca, fugiram para a mata. Quando foi 3h30 mais ou menos, aí chegou o aviso que Frei Lucas veio para cá, o compadre Antônio Monteiro, o compadre Maroneca, saiu todo mundo de casa porque eu quis ir de lá para cá para arrombar tudo, é para matar, é para quebrar a porta, é para fazer tudo. Morava lá embaixo de lá, andemos a noite todinha para poder chegar na casa do meu pai, né? Sei que por volta de 12 horas nós já estávamos lá com a família, cortamos umas 2 léguas dentro das matas, e aí a polícia. Agora, só que quando eu saí da minha barraca lá, pouco tempo os cabos chegaram, meteram bala para cima, quebraram o poste, mataram o cabo, quebraram o poste, fizeram tudo, bagaçaram tudo. Quer dizer, se nós estivéssemos lá, eles tinham lascado nós em banda, né? E eu vinha com 600 mesmo. Eles andaram na faixa, que eu me lembro, coisa de 20 quilômetros, dentro do Mata Dentro, parando na Serra Terezinha, e lá eles conseguiram que um amigo deles entrasse em contato com a FETRA-S, de lá enviar seu advogado. Essa fuga foi uma tentativa desesperada de evitar um confronto ainda mais devastador. A partir desse momento,
Uma intensa caçada começou na região, exacerbando ainda mais a tensão entre todos os envolvidos e aumentando os maus tratos aos moradores que permaneceram na área. Foi horrível, a gente sofreu demais. Sempre fome, sede, muita sede, mas tudo tem começo, tem fim, né, mas Deus acudiu a gente. Aí chegava lá em casa, chutava as portas para a mãe meia-noite, chamando o nome do meu pai, mandava minha mãe abrir a porta e dizia que quando pegasse ele ia matar. Eles queriam que a minha mãe desse conta, aí entrava dentro de casa, virava tudo, ficava tudo espatifado dentro de casa. Isso aí eu me lembro muito. Assim, que muitas mães, elas foram massacradas, não estão ilhadas. Como a esposa do finado Pio, ela foi até apanhada pelos policiais. A esposa do finado Valdemar. Minha mãe foi muito judiada pela polícia quando chegaram lá, perguntava pelo Pio e ela não sabia dizer, e judiaram muito com ela, né? E principalmente com as crianças, quando pegaram o Francisco, esse que acabou falecendo por causa de traumas mesmo, por causa desse negócio. E, final de contas, eu ouvi falar quem defendeu ela desses traumas todos, dessa perseguição, foi o padre Frei Lucas. Chegou e falou no sério com eles e deu um pouco de espaço mais para ela, que dizem que ela recebeu pancada de fuzil na cabeça, né, e opressão. A Valdete mesmo, ela mora aqui, que ela mesmo, criança, levou, ainda hoje tem os catombos na cabeça, das fuziladas que leva, coice de fuzil que bateram na cabeça dela, sabe? Simplesmente porque um soldado disse que chegou um soldado e falou que já tinha encontrado o Pio. E aí outros vieram perguntar para a mamãe, e ela, criança, disse, se o soldado está dentro, já encontraram ele, porque vocês continuam perguntando por eles? Ou vocês são bobos? Aí o soldado respondeu com um coice de fuzil na cabeça dela, né? Que ainda hoje já ela tem esse catombo na cabeça por causa disso. Como é que foi dada a repressão em cima das mulheres? Os maus tratos, as violências que foram dadas a elas, para tentar entregar a localização dos maridos, mesmo sem elas saberem. Na hora que começou o primeiro conflito, aí eles levaram a mulher de resguardo, com 2 dias de resguardo, e 2 meninos gêmeos, né, recém-nascidos, bem novinhos, levaram lá para casa. Aí foi depois, houve o segundo conflito lá que morreu gente, aí foi, nós passamos a ser corrigidos pela polícia, né? Às horas da noite elas cercaram a casa, era todo dia, toda hora, eles lá querendo que a gente desse conta do pessoal da Japuara que andava escondido, dizendo eles que nós estávamos escondendo o povo e entregava para o padre, entregava não sei para quem, e não entregava a eles. Só que é porque a gente deixava uma água em certos pontos para eles pegarem a água lá para ir beber, né? Porque eles queriam que a mãe desse conta do papai, né? O papai tinha fugido já, né? A nossa vivência lá era essa, de ser encontrado e ser metralhado, ou então fuzilado. Porque a gente não tinha planos de nos entregar, porque a conversa lá era que ele estava no rastro de vocês. A gente era como se fosse um bichinho qualquer caçado, sabe? Eles estão no rastro de vocês e onde encontraram vocês? Vocês serão metralhados. E se a metralhadora não alcançar, que o rifle alcançaria. Então, se isso aí já deixava a gente mais, né, pensativo, saber qual era o nosso futuro. Aí Frei Lucas entra na história. Ele, como vigário, era respeitado por todos. Então, ele, de hábito, vai lá para resgatar os feridos. E quando vê debaixo de um desses feridos um revólver, ele pega o revólver
e leva e entrega ao juiz. O juiz depois elogiou a atitude de Frei Lucas, porque assim evitou que o conflito se alastrasse e tivesse mais mortes. A gente estava reivindicando os nossos direitos, porque quando eles falaram que ia ser destruído toda a fazenda ali, ia destruído o açude, ia destruído tudo, a gente via que isso dali, a gente saísse dali e ia para onde? Morar debaixo de ponte. Aí a gente teria que resistir, era tudo ou nada. E essa nossa resistência fazia com que eles agissem dessa forma, né? Na segunda noite, eles já com fome e com sede, na mata, né? Foram na casa desse morador, cautelosamente, pedir água e comida. E aí, o Félix, que era o morador, soube onde eles estavam. Manda meu irmão, manda o filho conversar com meu irmão. Contou que sabia onde eles estavam. Bom, então, o meu irmão veio embora para Fortaleza, comunicou os advogados, que eram o doutor Lindolfo, advogado do sindicato, e o Ubirajara, nosso advogado, participou, e eles foram buscar esses homens, não pela via comum, mas pelo Quixadá, para evitar encontros casuais, né? E aí trouxeram esses homens na madrugada. O advogado se encontrou com eles e negociou que eles se entregassem. Só que eles não iriam se entregar em Canindé, temendo o pior. Eles deram uma volta pela, que é chamada Rota do Algodão, volta por Quixadá, e foram se entregar em Fortaleza. Foram tratados como presos políticos, né, que não foram para nenhuma delegacia ou nenhum presídio. Eles ficaram detidos dentro do Corpo de Bombeiros. Temiam ser presos pelo que eles iriam dizer. Chegaram, foram lá onde eles estavam, no mato. Quando deixaram, a polícia chegou todinha lá. Uns quis correr. Não corre não, corre não. É a Federação dos Trabalhadores. Aí eles se acomodaram ali. Aí ele disse, seu Pio, nós não vamos levar vocês nem por aqui, porque pode eles observar que nós vamos levando vocês, aí a outra polícia até, e mover ação contra nós. Aí nós não queremos que aconteça mais nada não. Aí nós vamos pelo Quixadá. Pelo Quixadá, aí pega aquela outra linha, né, para Fortaleza, eles foram para lá. Chegaram lá, e o Pio dizendo, rapaz, esses homens vão levar nós para a cadeia. Será? Eles se conversando lá dentro, né? Aí quando chegou lá, foram guardados lá no quartel dos bombeiros. Lá veio o secretário de polícia conversar com eles depois, e o chefe do corpo de bombeiros, muita gente veio lá acudir eles para conversar com eles. Sei, rapaz, que ficaram presos, ficaram lá. Pio e seus companheiros passaram 28 dias detidos no quartel dos bombeiros em Fortaleza. Graças a um habeas corpus impetrado pelo advogado Dr. Lindolfo e com o apoio da FETRAES, a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará, foram liberados e retornaram à fazenda, onde aguardaram o julgamento. O doutor Manuelito Eduardo, que era superintendente dos Diários Associados, participou dessa situação. Ele pediu que esses homens fossem levados para o jornal e pernoitassem. E aí ele foi muito importante, porque alimentou esses homens. Eles estavam há 3 dias e 2 noites sujos, barbados. Tomaram banho lá nos Diários Associados, trocaram de roupa. Ele conseguiu tudo para esses homens, para no dia seguinte, de acordo com os advogados, eles serem apresentados na Secretaria de Segurança Pública, que foi o que aconteceu. Quando foi no dia seguinte, aí eu já estava lá também, né, nos Diários Associados. Eles foram
conduzidos até a Secretaria de Segurança Pública em carros não militares, né? Não foi carro da polícia, para não chamar a atenção. E aí foram apresentados e nós aguardávamos ansiosamente o desfecho dessa situação, o que teria por esses homens passarem. Mas nós fomos até, ficamos admirados, porque eles não ficaram presos na Secretaria de Segurança Pública. Eles foram encaminhados para o quartel dos bombeiros. Eu acho que não dá nem para eu avaliar. Como eles foram até bem tratados no Corpo de Bombeiros, quando eles estiveram presos, né? Não dá nem para avaliar como nunca houve uma vingança. Mas esse sempre foi um assunto que não se falou lá em Canindé. Aí é uma pergunta que eu jogo lá, por que não foi falado em Canindé? Eles estavam presos, eu recebi uma autorizaçãozinha para entrar no quartel quando eu precisasse, né? E assim foi feito. No dia seguinte, aí, a gente ficou indo. Eu acho que poucos dias depois, eu tive uma surpresa que eu não quis acreditar. Quando eu cheguei para visitar, esse pessoal estava aberto lá, o portão onde eles estavam presos, esse alojamento. O portão estava aberto. Aí eu fiquei admirado, falei para um dos soldados que estava de serviço, cadê o pessoal? Eles estão tomando banho de sol ali do outro lado. Aí eu fui até lá, conversar com o Pio, aí eu disse, aí Pio, que folga é essa aí? Eu até brincando com ele, vocês aqui tudo tomando banho de sol, para que negócio é esse? Aí ele meteu a mão no bolso e tirou a chave do portão, estava com ele. A chave do portão da cadeia estava no bolso do Pio. Ele me mostrou a chave, estou aqui, me mostrou a chave. Eu disse, rapaz, mas o que é isso? Aí, quando saí, ele entrou, ele mesmo fechou o cadeado. Ficou com a chave da prisão. Agora, até o 21º dia, como eu disse, eles foram muito bem tratados. E olha, a despedida desse pessoal foi a coisa mais impressionante, porque parecia até uma autoridade passando em revista a tropa. Uma formação dos bombeiros cumprimentando de um por um. O advogado, Dr. Lindolfo Cordeiro, ele foi assassinado. Era um advogado que lutava exatamente em favor daquelas pessoas de terras, as pessoas mais humildes, né? Ele foi assassinado. E quem se envolvesse naquele tempo em alguma coisa, o fim era o mesmo, né? Como foi o dele. Francisco Nogueira Barros, o Pio Nogueira. Era um homem simples, mas de grande sabedoria adquirida na labuta diária. Manso, mas também aguerrido e determinado. Lutava para defender sua família e seus ideais. Por isso, tornou-se para todos na fazenda o líder da resistência. Ele liderou, lutou e resistiu ao lado de seus companheiros, e mesmo diante de todas as dificuldades, nunca deixou de acreditar que o campo poderia sim ser um lugar de liberdade para todos. Sim, o velho Pio era um homem pacato, mas um homem esperançoso, tinha esperança de vencer na vida. Adoro falar dele porque o seu Pio não foi para a escola, não frequentou escolas, né?
Então, bancos escolares, né, como a gente diz. Ele disse que foi um dia, não gostou, eu não sei nem se ele chegou aí 2 dias, só sei que 1 ou 2 dias no máximo ele ficou na escola. E aí, então, disse que não queria, não voltava mais para a escola. Mas aí pegou, ele disse que em casa tinha uma irmã dele, que era mais velha do que ele, que sabia ler e escrever, e ela pedia que ele pedia a ela para fazer as letras. Então ele fazia as letras, né? Aí ele repetia, né? Ele fazia uma caligrafia dessas letras, fazia as letras maiúsculas, as letras minúsculas, e aí fazia as sílabas, né? E aí ele mesmo que começou a ler. Cara, dentro da comunidade da Japuara, foi um líder, né? E foi o que realmente tomou a frente. Falando do seu Pio, o seu Pio era uma pessoa muito, mas muito boa, muito generosa. Aquela pessoa calma, que não dá nem para imaginar como alguém poderia agredir uma pessoa daquela. O seu Pio Nogueira, ele usava uma expressão que eu achava muito interessante. Ele dizia, mas aqui foi abandonada. Não foi um projeto do INCRA, eles abandonaram para que a gente morresse de fome. Então, o projeto daqui é igual uma telha emborcada junto a uma biqueira. A gente ficou perdemos o patrão, né? E depois perdemos as condições nossas, porque aí a gente não tinha condições de fazer empréstimo. Então foi muito interessante essa visão que o seu Pio tinha desse momento, assim, de um certo abandono que eles ficaram. Eu era esse tipo de homem, buscava talvez até onde tinha, mas não encontrava o apoio. É igualmente aquele que muito busca o saber, mas não tem acesso ao estudo, né? Pio era um homem bom, pacato, trabalhador, decente, muito amigo. Ave Maria. Pessoas estavam nas suas residências, nas suas casas, na propriedade que era deles, porque era onde eles produziam, né, para viver. Aquelas pessoas estavam ali e elas que foram ajudadas. Elas foram agredidas e elas que foram ajudadas, né? Que graças a Deus não foram condenadas. Por que não? O delegado, esse infelizmente morreu, sei lá, ou felizmente, eu não sei, não posso também pensar na morte, né? Mas o grande senhor da cidade, o empresário, o grande empresário, esse se deu bem. Isso não muda nada, até hoje continua do mesmo jeito, né? Sempre o pobre termina sendo o culpado, sendo o acusado. O dia daquele julgamento, aquele processo que ficou, eu acho que para aquelas pessoas já foi um alívio, porque eles foram se livrar de uma coisa que pesava neles, que não tinham culpa. Porque eu acho terrível você ser acusado daquilo que você não fez. Eles não agrediram, eles não fizeram nada. Qual o papel do seu Pio? O seu Pio era um homem calmo. O Valdemar, que estava ali também, os outros também, todos que estavam ali, eram pessoas boas. Houve um julgamento daquelas pessoas. E eu estava presente na casa paroquial de Canindé, na ocasião do julgamento, que eles foram, né? Acompanhei todo o dia todo, até a noite, e graças a Deus todos eles foram absolvidos. De imediato foi um motivo de comemoração. A casa paroquial em Canindé, que era o local onde funcionou, estava cheio de gente. Foi uma comemoração. Foi um dia de alívio para nós, que de alguma forma não somos famílias de sangue do seu Pio e dos demais, mas somos família porque temos nossa origem ali naquela propriedade. Terra foi dada, todos eles receberam a sua terra, mas não receberam o quê? Não receberam os meios de produção. Mas a reforma agrária não foi feita, apenas entregaram a terra, os trabalhadores, né? Só água no pote e a terra e pronto, né? Porque a reforma agrária ela tem uma
uma coisa muito especial, que é tudo, né, que a gente precisa. É sala de aula, é assistência o posto de saúde, tem que ter lazer, tem que ter condição financeira para ele, para a reforma agrária, tem que ter uma tecnologia para acompanhar, para capacitar o povo. Isso não veio para nós, né? Porque eles queriam que nós morrêssemos de fome aqui, tá certo? Alguém sabe de que é o movimento sem terra? Aquelas pessoas que procuram terra para produzir? Muitas delas já assentadas hoje, mas que produzem, e produzem. Porque a gente tem no supermercado todos esses produtos orgânicos, todos são dos movimentos sem terra. Mas que valor tem saber da história do movimento sem terra? Quem são eles? Ninguém dá valor. Ninguém dá valor. Mas se contar a história do grande industrial, do grande empresário, aí todo mundo quer saber.